chegando, mas quando chegaram pessoas suficientes para a gente começar, vamos honrar o horário de quem chegou no horário certo. Vamos dar início ao Café Científico. Quem nunca teve no café, a primeira vez, o Café Científico em Salvador é um evento de popularização da ciência que ocorre em Salvador desde setembro de 2006. Portanto, estamos aí uns 12 anos em atividade. Podemos dizer que na história da Bahia é o evento que durou mais tempo de popularização da ciência nesse estado. E desde a origem é promovido pelo Programa de Pós-Graduação em Ensino, Filosofia e História das Ciências, com o programa da UFBA e da UFES, com 105 na CAPES. Não é doutorado à distância, as pessoas têm que ter produção acadêmica, só para comentar um pouco do momento atual do Brasil, afunda no poço. Então, é um doutorado que as pessoas produzem e tem conceito 5 na CAPES, e não é à distância. Pela livraria LDM Multicamp, que foi parceiro do Café desde a sua origem, e mais recentemente pelo Mercadão.cc, desde o ano passado. Estamos super bem abrigados aqui com o Messias e o pessoal aqui do Mercadão. E nossa ideia é sempre trazer pessoas da comunidade acadêmica para falar de assuntos candentes, interessantes para a sociedade, com essa perspectiva que a academia pode dar sobre essas questões. Então, hoje, a gente tem um evento que mistura muitas coisas, temos o lançamento de um livro, um café científico e um evento cultural também. A professora Cláudia Sepúlveda, da UFES, já está aqui. Salário cortado pelo Ruim da Costa, mas está aqui presente com a gente. A Anne Paiva, que é do Grupo Colaborativo de Pesquisa em Ensino de Ciências da UFES, professora Rosileia Oliveira de Almeida, da Faculdade de Educação, da UFBA. E vamos ter daqui a pouco o professor Roberto Dalmo Oliveira, da Federal de Uberlândia, que vai estar aqui conosco. E a Juventude Ativista de Cajazeiras, que está chegando. É longe, né? Elas estão quase... Saíram 4 da tarde, estão chegando aqui. É bom para a gente ter uma realidade de como é que é a realidade das pessoas, né? A educação anti-opressão passa por entender essas diferenças também. E vamos ter o lançamento do livro assim. E o café chama-se Racismo, Sexismo e LGBTfobia, pode o ensino de biologia combatê-los. Depois vamos ter a intervenção artística do Salão da Jaca, Juventude Ativista de Cajazeiras, e o lançamento do livro Conteúdos Cordiais, Biologia Humanizada para a Escola Sem Mordaça. Então, bem ao tom do café, academia, ativismo político, tudo misturado. Vou passar a palavra para a professora Cláudia, então, para ela dar continuidade. Boa noite a todas e todos. Bem, hoje a gente convida vocês para a gente apresentar algumas das coisas que a gente tem investigado, compartilhado e feito intervenções. O que a gente vai apresentar aqui são alguns resultados de algumas pesquisas, algumas inclusive que eu não estou tão diretamente envolvida, mas estou aqui como porta-voz, né? Da história da ciência, um pouco de epistemologia das mulheres e pesquisas que têm nos mostrado o papel, tá bom? Eu estou sentindo um negócio reverberando, assim. O papel que a biologia tem cumprido, né? O papel que a biologia tem cumprido em construir, digamos assim, outros diferentes, né? Em classificar, categorizar, hierarquizar grupos de pessoas, né? E como isso está envolvido, em grande medida, em discursos e práticas de segregação, de marginalização, enfim, de privação de benefícios, uma série de coisas. E aqui a gente escolheu o racismo, o sexismo e a LGBTfobia. Então, basicamente é isso, são produções de 2, 3 grupos de pesquisa, né, marcando em cima, podemos dizer. O GCPEC, que é o Grupo Colaborativo de Pesquisa em Ensino de Ciências, lá da UFES, o marcando em cima da Faculdade de Educação da UFBA, e o LEFBio, eu nunca sei a ordem, cadê o pessoal do LEFBio? Laboratório... É o quê? Ensino, Filosofia e História da Biologia. FBHC, né? Pois é, não, esse é o outro, também, né? Esse é o outro. Todos esses grupos estão ligados ao programa de pós-graduação Ensino, História e Filosofia da Ciência, que História, infelizmente, nos fez lembrar essa sigla hedionda que por mim mudaria, né? Mas,
Então é isso, então a gente vai trazer o resultado de algumas dessas pesquisas e principalmente como a gente tem tentado traduzir essas pesquisas em intervenções educacionais que tem um cunho anti-opressão, né? Anti-racismo, anti-sexismo, anti-machismo e anti-LGBTfobia. Então vamos começar um pouco com a discussão de qual a relação da biologia com as práticas racistas, com discursos racistas que a gente vivencia e que estrutura a nossa sociedade. Bem, eu acho que essa fala do Munanga resume bastante esse papel, né? Insisto sobre o fato de que o racismo nasce quando faz-se intervir caracteres biológicos como justificativa de tal ou tal comportamento. É justamente o estabelecimento da relação intrínseca entre caracteres biológicos e qualidades morais, psicológicas, intelectuais e culturais que desemboca na hierarquização da chamada raça em superiores e inferiores. Então, a própria criação da categoria raça é uma criação, pode-se dizer, da biologia enquanto, digamos assim, categoria objetiva, né, de descrever a variabilidade humana. E desde a sua, pode dizer que uma das primeiras sistematizações disso foi o sistema de classificação de Linneu, né, a sua proposição desses 5 grupos raciais, e há aí uma característica que é considerada uma das fontes, né, digamos assim, do racismo, que é essa associação entre características físicas e comportamentos morais, né, e aptidões mentais. Então, vocês podem perceber que na descrição, acho que muitos de vocês já devem conhecer, na descrição do Linneu, você tem sempre a atribuição de um caráter físico, principalmente a cor, né, uma das coisas que eram centrais, e um comportamento e a questão moral, né? Então, Homo sapiens europeus, brancos, sério, forte. Homo sapiens afer, negro, impassível e preguiçoso. Bem, mas alguns estudiosos vão dizer que esse conceito, né, essa categoria raça, vai tomar realmente uma objetividade maior, né, no século XVIII, quando você tem a questão de uma série de disciplinas que vão fazer medidas antropométricas, né, de distinção de etnias. Então, nós temos a craniometria como uma das primeiras dessas disciplinas, né, e algumas dessas medidas são bastante emblemáticas nessa história, como essa medida do ângulo de Camper, né, que é essa medida desse ângulo facial. Como vocês estão vendo aqui nessa figura, né, você tem aqui um homem ideal, aqui, um ângulo ideal do grego, né, do Apolo, e o desvio, vocês estão vendo aqui, de uma face, né, de um homem negro. Nos indivíduos de fronte alta, o cérebro pode desenvolver-se amplamente, mas quando a fronte é projetada para trás, a massa cervical comprimida tem uma expansão prejudicada. Então, aí é uma relação entre ângulo facial, tamanho da caixa craniana, volume cerebral e, logicamente, entre aspas, a aptidão intelectual, né? E aí, então, uma objetificação da distinção entre negros e brancos do ponto de vista de aptidão intelectual. Bem, isso deu origem a uma série de disciplinas, né, que fazem essas relações entre medidas cranianas, né, medidas de face, com relação entre inteligência, emoção, personalidade, né? Aí você tem perfis de criminalidade, inclusive, etc. E você tem uma série de disciplinas, né, como a frenologia, a cranimetria que a gente já falou, e a antropologia criminal. E aqui, então, bem, um dos famosos teóricos europeus disso era o Lombroso, né, que inspirou alguns dos nossos teóricos também, por exemplo, Nina Rodrigues, né, que, quem é bom de datas aí, em 1899, não sei, propõe, eu sou péssima de datas, viu? Estou trabalhando com história da ciência de quebrada, que não é muito minha área, e sou péssima, então vocês me ajudem aí, pessoal que conhece. Que propõe um código penal distinto, né, para brancos e negros, para quem não conhece, em cima dessas teorizações do racismo científico europeu. Eu tinha uma aberta aqui também, do século XIX. E é interessante, né, que a gente faça relações com as práticas que nós temos hoje,
da polícia militar e práticas nossas, muitas vezes, né, como cidadãos. Então, aqui um caso célebre, de um jogador, eu não me lembro, era um artista, né, um artista global, que foi preso, né, por causa de um retrato falado, né? Então, tipicamente, de negro e criminoso, todos nós temos um pouco, digamos assim, né? Quer dizer, dessa vez, a vítima disse que tinha sido empurrada pelo ladrão, que estava nervosa e que o local do roubo estava escuro. Contou que olhou rapidamente para o rosto do ladrão. Afirmou ainda que o que mais chamou a sua atenção foram a camiseta preta e o cabelo black power do criminoso. Ela foi induzida ao erro. Então, ela fez um retrato falado e as pessoas identificaram entre os suspeitos esse artista que estava no local e foi preso indevidamente. Bem, além dessas disciplinas, né, um outro marco no racismo científico é a contribuição do discurso darwinista, né? Então, embora Darwin ele tenha uma contribuição para desessencializar, digamos assim, a raça, né, o pensamento populacional, etc., ele contribuiu com esses discursos por meio, principalmente, de dois conceitos: a competição interracial e a extinção racial, né? Então, nesse livro, que não é tão conhecido como Origem das Espécies, A Origem do Homem e a Seleção Sexual, ele tem um capítulo sobre as raças humanas. Ele era racialista, não necessariamente racista, mas esses dois conceitos também o põem um pouco aí com verniz racista, mas um racialista, ou seja, ele também dividia, considerava a raça como uma categoria para dividir os grupos humanos, e ele propunha que, em um futuro não muito afastado, se medirmos a distância em séculos, as raças civilizadas do homem, quase com toda certeza, exterminarão e substituirão as raças selvagens do mundo. Então, a proposta dele é que as raças ditas selvagens, né, quem seriam, e as raças ditas civilizadas, quem seriam, em contato, iria provocar, provavelmente, a extinção dessas raças selvagens. Isso, se a gente pensar isso no contexto do imperialismo europeu, e também, no caso dele especificamente inglês, inclusive, né, da Inglaterra vitoriana, e os genocídios que foram provocados por esse imperialismo, né? Então, cai como uma luva. Bem, essa ideia de... No Brasil, a gente tem diferentes interpretações do darwinismo, do evolucionismo, né, no século XIX, que vai, inclusive, permear nossa literatura, né, muito daquelas romances realistas, etc. E nós temos, entre nossos teóricos na elite intelectual da época, né, nós temos, por exemplo, pessoas que vão adotar essa perspectiva do conceito de extinção racial, junto com a perspectiva da degeneração racial, né? A ideia de que a mestiçagem era degenerativa, né? Nós temos autores distintos, com perspectivas distintas sobre isso, perspectivas ditas otimistas e pessimistas. O Lina Rodrigues era um pessimista, e, de uma certa forma, o João Batista Lacerda ele vai ter uma ideia de uma miscigenação redentora, né? Aliás, esse quadro mostra muito essa perspectiva, né, dessa ideia de uma miscigenação redentora, e a tese, pode botar mais um brinco, do João Batista Lacerda, que foi defendida num manuscrito, né, sobre os mulatos no Brasil, de 1911, no Congresso das Raças, em Paris. Foi o único brasileiro que participou, né? Ele era diretor do Museu Nacional, esse que pegou fogo, infelizmente. E ele vai fazer essa interpretação dos mulatos. Bem, é um artigo bem maior, né? Mas, enfim. As uniões matrimoniais entre mestiços dos brancos não são... Entre mestiços com os brancos, né? Não são mais repelidas... Dos brancos. Não são mais repelidas como no passado, a partir do momento em que a posição elevada do mulato e suas qualidades morais provadas, e que sua maioria negra se esvai pela aproximação das qualidades morais e intelectuais brancas. O próprio mulato esforça-se, por meio dessa união, em fazer voltar seus descendentes ao tipo branco puro, né? Então, ele vai defender que a seleção sexual, junto com as políticas dessa época de imigração, né, aquela segunda onda de imigração europeia, né,
que em 2012 não teríamos mais negros no Brasil. O Brasil de hoje, o Brasil mestiço de hoje, tem no branqueamento, em um século, sua perspectiva, saída e solução. Então ele via a miscigenação, a presença dos negros e mulatos como componentes da nossa etnia como um atraso da civilização, assim como Nina Rodrigues, por exemplo, e a salvação seria essa daí. Bem, é bem interessante a gente pensar que até hoje essa ideologia de branquecimento, né, como ela permeia as nossas relações étnico-raciais, como ela permeia uma série de comportamentos na sociedade. Aqui é interessante perceber, né, como uma série de escritores negros, né, foram embranquecidos nas suas representações, né? Se a gente pega a capa do Mulato, inclusive, é muito interessante, porque a representação do Mulato vai variar. Desde um nariz afilado, olhos bem claros, louro, até negro, né? Você pegar várias edições, o pessoal aqui da ADM, que lê as edições, deve ter contato com isso. E aqui uma propaganda do Dove, né? Você usar o Dove, você vai ter aí um melhoramento interessante que significa isso aí. Tá? Bem, nós temos diversas propagandas que trazem essa perspectiva embranquecida e outras coisas mais dessa natureza, como a gente vai ver agora, gente. Então, aí mais um. Bem, é importante dizer, até Chávez, eu tinha dito que fez uma entrevista, né, no Multicultura, né, e que é muito comum as pessoas verem isso como uma produção do passado. Né? Eu estou aqui fazendo analogia com o presente do ponto de vista social, né, como essa questão das propagandas e tal, mas muitas pessoas acham que isso foi uma má ciência, digamos assim, do século XIX, ou algo na natureza, ou isso passou. Né? Então é importante dizer que essa perspectiva ainda está presente, né, é contemporânea. Então aqui, por exemplo, nós temos uma produção de 2006, que vai propor uma explicação evolutiva selecionista para as diferenças nos índices de QI entre certos grupos etnorraciais e sociogeográficos, né? As diferenças na inteligência das raças podem ser explicadas pelos diferentes ambientes em que evoluíram. Os ancestrais do leste asiático e dos europeus foram submetidos a desafios únicos, principalmente relacionados à obtenção de comida e busca de abrigo para o frio, o que não aconteceu com os ancestrais dos africanos. Então, essa é uma obra de 2006, tá? Do Richard Lee. Bem, uma outra página interessante aí é o discurso de boa parte da genética, não sei se é boa parte, não sei se eu posso fazer essa afirmação, mas enfim, de um grupo dos geneticistas contemporâneos, né, que tem proposto que o conceito de raça, esse inventado no século XIX, pela biologia, certamente, não tem mais adequação para descrever a variabilidade humana, com base em muito da produção da Projeto Genoma, etc. Então, um personagem bastante emblemático dessa postura é o geneticista Sérgio Pena, professor da UFMG. E, então, ele diz, podemos dizer que se a cultura ocidental inventou o racismo e as raças, temos agora o dever de desinventá-las. Então, veja que ele também bota não só a raça sendo desinventada, como o racismo, né? Então, há uma série de... A discussão olha, essas caracteres todos que o século XIX usou, né, para categorizar, eles são, do ponto de vista genético, uma percentagem ínfima dos 35 mil genes que está envolvido no genoma humano. A outra questão, isso faz também com que não tenhamos, por exemplo, pessoas que a gente reconheceria fenotipicamente para aquela caracterização de raça do século XIX, né, como sendo do mesmo grupo racial, podem ser mais distintamente, em termos genéticos, né, vão ser mais distintos geneticamente do que pessoas que estão em grupos raciais distintos, por exemplo. Bem, além disso, também alguns desses geneticistas, né, e no caso o Sérgio Pena fez com um grupo, né, de colegas, eles têm feito estudos com marcadores de ancestralidade genética, por exemplo, no nosso caso, da formação étnica racial da população. Então, eles publicaram, por exemplo, esse artigo, Retrato Molecular do Brasil, numa ciência hoje comemorativa dos 500 anos do Brasil. E nesse estudo eles afirmam que somos, sim, como a descrição Gilberto Freiriana, né, nós somos filhos de
pais europeus e mães africanas e ameríndias, né? Então, ele vai dizer que nós temos a DNA mitocondrial ameríndio, no DNA mitocondrial temos genes ameríndios e africanos e no Y europeu. E a partir desse estudo, inclusive, a BBC fez um estudo que pegou uma série de celebridades negras, né? Neguinho Beija-Flor, Daiane dos Santos, alguns artistas de televisão, e fizeram um mapeamento, né? Então, aí encontra, por exemplo, não me lembro as percentagens, mas, por exemplo, Neguinho Beija-Flor com, sei lá, 60%. Europeu? 90 e poucos por cento. Pois é, Neguinho Beija-Flor com 90% de genes europeus. E isso, então, gera uma discussão de o que a genética pode falar sobre a identidade étnico-racial dessas pessoas, né? Bem, e isso gera... O interessante disso é que esses geneticistas eles passam a falar de outros temas que não só a genética, como, por exemplo, nesse artigo, pode a genética definir quem deve se beneficiar das cotas universitárias e demais ações afirmativas. E o discurso da genética começa a permear os debates públicos, por exemplo, disso, das cotas etnorraciais. Bem, isso então é a discussão de raça. A gente pode dizer que muito de certas estruturas teóricas e, digamos, ferramentas metodológicas, né, que instituíram isso, também estiveram envolvidos na distinção de gênero, né? Então, por exemplo, vocês estão vendo aqui a mesma base da craniometria aplicada para a questão das mulheres, né? Então, por Broca, em geral, o cérebro é maior nos adultos que nos anciões, no homem que na mulher, nos homens eminentes que nos brancos medíocres. Então, tem aqui também a questão de classe, né? Nas raças superiores e nas inferiores, em igualdade de condições, existe uma notável relação entre desenvolvimento da inteligência e volume do cérebro. Então, aquela mesma, digamos, estrutura teórica está sendo aplicada à inferiorização de gênero. Próximo. Também temos, naquele mesmo livro, um capítulo sobre as diferenças entre homens e mulheres. E uma coisa interessante é que os modelos de evolução, eles colocam a mulher como um papel secundário na evolução. Quer dizer, toda a evolução do Homo sapiens ela é dirigida pelas atividades do homem, né? Pela demanda que os homens têm de ser criativos, né? Para caçar, para manter um lar, inclusive, etc. O homem é mais corajoso, agressivo e enérgico que a mulher, além de possuir maior criatividade. Em termos absolutos, seu cérebro é absolutamente maior, embora não se possa garantir, segundo acredito, que isso também se dê em termos relativos, ou seja, proporcional ao seu tamanho corporal. Um personagem que tem aparecido para a gente recentemente, que me chamou muita atenção, é a Clemence Royer, não sei se vocês já ouviram falar dela. Os biólogos que estão aqui já ouviram falar dela? Então, a Clemence, já ouviu? Rani, já, né? Porque você conhece os trabalhos e já publicou isso também. Então, a Clemence Royer, ela escreveu a tradução para o francês da Origem das Espécies. Né? Pelo que eu entendi, inclusive, ela escreveu porque não houve alternativas, né? Encontrar outras pessoas para fazê-lo. Ela é basicamente uma autodidata, tá? E ela escreve um prefácio bastante volumoso, né, dessa tradução, em que ela aproveita para botar suas próprias ideias. E também ela faz uma série de notas de rodapé, em que ela também dialoga com Darwin. Então isso é muito interessante para mostrar, assim, naquele momento ela não tinha acesso à universidade, uma série de coisas, à autoridade, então ela é um caso muito interessante para discutir essa questão da falta de acesso das mulheres à ciência, né, e estratégias que essas mulheres fizeram para tentar ser ouvidas. Mas o interessante aqui também é que ela é uma das poucas mulheres que conseguiam ir a esses espaços. Por exemplo, nesse Congresso Internacional de Antropologia, ela vai questionar essa discussão da relação entre cérebro e aptidão intelectual em relação às mulheres. Então, vai dizer, olha, essa história de que as mulheres têm um cérebro menor é uma furada, porque, na verdade, ela tem um corpo todo menor. Então, na verdade, assim, todas em termos relativos, quer dizer, em termos absolutos, sim, mas, na verdade, você tem que pegar todas as outras medidas antropométricas homem e mulher. Era uma das coisas que ela questionava. O Juan escreveu um trabalho muito interessante sobre isso, né, nosso colega,
Ruama Sanches Artega, e ele vai fazer uma discussão muito interessante, que ela questiona essa questão de gênero, mas não questiona a hierarquização racial da sua época, que tinha o mesmo estrutura teórica, basicamente. Bem, uma coisa interessante sobre a evolução nesse sentido também de gênero, então, são esses dois modelos, né, da evolução humana, então, do homem caçador e da mulher coletora, então, um modelo mais hegemônico, né, pelo menos até, acho que continua sendo, né, hegemônico, pelo menos até a década de 80, 60, 70, como eu falei, a ideia de que toda a narrativa era as demandas que a caça gerava, né? E como isso tem relação com os quadrúpedes terem se tornado bípedes, né? Ter tido um cérebro maior, etc. Bem, esse modelo tem sido questionado por algumas primatólogas, algumas delas inclusive declaradamente feministas, né? Que têm proposto que, na verdade, há uma possibilidade de pensarmos em outro modelo como mulher coletora. Há alguns dados que são interessantes nesse sentido, como esse estudo do Richard Lee, que estudou esse grupo aí do deserto da Namíbia, eu acho, né? Em que da Namíbia, né? Em que ele percebeu que as mulheres tinham um papel muito grande em provir o grupo de alimentos, né? Pela atividade de forragem. Então, as mulheres proviam 2 ou 3 vezes mais alimento do peso pelos homens. Então, na verdade, com isso elas propõem que a gente pode pensar que, na verdade, as mulheres, a atividade coletora das mulheres, que também demandavam ferramentas, por exemplo, tem que ser consideradas aí. Bem, nós temos também, de uma certa medida, como um corolário, né, como uma coisa relacionada com esse modelo do caçador em termos evolutivos, né, tem uma polêmica sobre a questão do orgasmo feminino. Né? Hoje a gente discutiu isso em aula, é uma coisa, a classe que se arrisca a falar coisas que está começando a ler, né? Mas eu vou me arriscar e falar para vocês aqui. Mas, enfim, há uma polêmica sobre o orgasmo feminino, né? A polêmica é sobre a origem e sobre por que e como surgiu o orgasmo feminino. E nessas explicações a gente percebe esses vieses androcêntricos, por exemplo, né? E de gênero. Então, nós temos aqueles que procuram valor adaptativo para o orgasmo, outros que veem o orgasmo feminino como subproduto do homem, né? E uma coisa interessante é que o próprio fato do orgasmo feminino ser um problema já nos traz uma discussão, né? Quer dizer, o orgasmo masculino não está em questão, porque ele é visto como algo, como alguns autores dizem, né? Regular, previsível, enquanto das mulheres é irregular e previsível. Portanto, os dela merecem ser objeto de estudo e os dele não. Bem, além disso, tem a questão da vinculação com a reprodução, né? Então, a materialidade da ejaculação, né, com o orgasmo, naturalmente liga isso à reprodução, portanto, não há questionamento sobre o valor adaptativo. Então, há uma polêmica sobre isso, né? Um dos adaptacionistas é o Desmond Morris, que é um biólogo bastante famoso, né? Ele é da sociologia, né? Acho que não chega a ser, não? É zoólogo. Enfim, e ele vai propor que o orgasmo feminino evoluiu para manter o par monogâmico heterossexual, importante para manter o cuidado parental na infância. Então, a ideia é o seguinte: o orgasmo deixava o par heterossexual feliz, juntinho, muito bem. O homem, porque ele tinha um bom sexo e um sexo frequente, né? Ou seja, a ideia é assim: a mulher, por ter orgasmo, ela vai estar sempre disponível. E, portanto, o homem vai ter sempre sexo e sexo do bom. É meio isso que tá lá, sabe? Falei com ele aí. Então, assim, portanto, ele não vai procurar outra, saca? Tipo isso. E ela, por sua vez, vai ficar plena, satisfeita. E vai se manter fiel enquanto o macho está caçando para mantê-la e mantê-la a sua prole. Ou seja, ela tem como recompensa não só o peso do orgasmo, como também o recurso que ele traz para a sua prole. Bem, nós temos algumas primatólogas que questionam, né, esse modelo.
vão buscar outro valor adaptativo, né? Vão propor outro valor adaptativo, por exemplo, dentro ainda dessa perspectiva adaptacionista, vão buscar outro valor adaptativo para o orgasmo feminino, não relacionado à monogamia, mas sim relacionado inclusive à promiscuidade. Então, a Sara, eu não consigo falar esse nome, eu nunca entendo esses nomes que não tem vogal. Hard, não sei. Enfim, ela vai observar, né, como primatóloga, que tem grupos de primatas, né, que essa é outra polêmica, né? A questão de que se o orgasmo é exclusivo do Homo sapiens, né, dos humanos ou outros primatas. Então ela vai dizer que o orgasmo é um fenômeno que ocorre entre outros primatas e vai dizer que tem em grupos em que as mulheres têm maior assertividade sexual. Que é isso? Tem orgasmos múltiplos, procuram machos, etc. São ativas, deixa eu correr. Elas geralmente vivem com mais de um macho, né? E aí ela vai propor que, na verdade, essas múltiplas relações e as promiscuidade, o orgasmo múltiplo, etc., teria o seguinte valor adaptativo. Ela permite escolher o macho, porque ela pode experimentar vários machos, ver suas capacidades, etc., o fitness, e aí elas podem escolher com quem elas vão ter relações na próxima ovulação. Isso vai aumentar o sucesso da prole dela. Também pode diminuir o infanticídio provocado por machos dominantes. Então a gente conhece que em alguns grupos de primatas, o macho dominante mata, né, os filhotes dos outros machos. Como ele não sabe se ele é pai ou não pai, né, ele não tem como matar o filhote. Bem, aqui nós temos um caso muito emblemático, que para a gente é muito querido, muito importante. Nosso trabalho, que é o caso da Sarah Bartman, né? Que é um caso onde você tem interseccionalidade, quer dizer, tem um intercruzamento de uma série de opressões pela categoria de raça e gênero. É isso, meu bem? Você não quer falar, não? Bem, a Sarah Bartman foi uma africana, né? Do grupo do Sudeste Africano, os Khoisan, né? Khoisan. Ela foi trazida para a Europa em 1810, no contexto do imperialismo europeu, né, que, na verdade, trazia uma série de plantas, animais e humanos, né, para serem expostos. Aqui ela foi exposta em uma coisa que chamava freak shows, né, o show de horrores, como se fosse show de circos, né, da exposição daqueles que se viam como diferentes. Mas também, uma coisa interessante, ela também foi estudada por naturalistas franceses, né, o famoso Cuvier, o Saint-Hilaire, né, que fizeram medidas meticulosas dela, aquelas medidas dos ângulos faciais típicas da época, mas um dos seus grandes focos, inclusive, era a genitália da Sarah, né? Então, ela tinha além do... Bem, tinha duas características de Sarah que eram consideradas diferentes, conspícuas, né, dos europeus, que era esse acúmulo de gordura nas nádegas, né, e esse avental altentote, aí, como eles chamavam. E essa estrutura, inclusive, era usada para relacionar a origem simiesca, né, dela. Então, essa relação. Uma coisa muito interessante aqui é a prática desses naturalistas, que quando eles queriam distinguir os humanos, né, os grupos humanos dos animais, em relação aos homens, eles olhavam para a cognição, né, as coisas culturais, comportamentais para a cognição. Para as mulheres, eles olhavam a genitália. Então, era a proximidade da genitália, da anatomia da genitália com os primatas. Bem, a Sarah passou por todo esse processo, né? Numa aula que eu tive, eu fiquei muito chocada, porque a aluna que apresentou o trabalho de Sarah, ela está aqui, ela é uma mulher negra, né? E quando ela apresentou Sarah, ela falou assim, essa menina, e eu nunca tinha me dado conta que Sarah era uma menina. Isso me deixou extremamente mexida, né? Quer dizer, talvez por ser branca, não tenha percebido, não sei, que ela era uma menina. Talvez por grau de autorização que ela sofreu, eu não imaginava que ela era uma menina, pelo modo como eles representavam, ela não imaginava que era uma menina. E realmente Sarah morreu com 21 anos, em 1816, eu acho, e ela chega na Europa em 1810. Né? Então ela começou a sofrer essa autorização, realmente uma menina, né? Sei lá, 15 anos, 16 anos. Pensem que isso aconteceu. Bem, mesmo depois de sua morte, mesmo eu esqueci de dizer, né?
Sara teve seu corpo moldado em gesso, né? Ela teve sua genitália dissecada por Cuvier, inclusive ali é um filme que vocês podem assistir, a Vênus Negra. Tem textão para isso, mas enfim, essa parte de Cuvier fazendo essa palestra é muito interessante para a gente entender essas relações da ciência com isso aí. E os restos dela só voltaram à África, foram expostos até 1974, eu acho, 70, no Museu do Homem em Paris, né? E as feministas, daquela segunda onda do feminismo, né, consideraram uma falta de respeito à mulher ter aqueles restos, né, e o corpo de Sara nu exposto no museu. Foi a primeira questão, eles retiraram da exposição, mas continuou como acervo do museu. E em 1994 até 2002, houve uma luta de Nelson Mandela para repatriar esses restos para lá. É bastante interessante essa história. E ela vai virar um ícone do feminismo negro, em certa medida, mas principalmente um ícone de descolonização da África. Bem, aqui, fazendo aquele jogo, né, das práticas e discursos, como eles sobrevivem, né, uma propaganda da Devassa para fazer propaganda de uma cerveja negra. Eu espero que Messias não venda Devassa aqui, senão ele não vai vender hoje, né? Talvez, pelo menos para alguns. Faz essa propaganda, né? É pelo corpo que se reconhece a verdadeira negra. Devassa negra, encorpada, estilo dark ale, de alto fermentação, palavra cremosa, e a fotografia, né? Bem, chegamos aí na transfobia, eu estou bastante atrasada, o que eu faço? Então eu vou pular essa parte. Não, então, do ponto de vista da transfobia, uma coisa que tem nos chamado a atenção, mas também é uma coisa que a gente não estuda muito, mas é a questão da discussão das genitálias ambíguas dos intersexos. Diga, Rani. Bem, ali como digamos assim, a literatura médica trata essas pessoas, né? São pessoas que têm um conjunto de transtorno congênito que dão lugar a uma discrepância entre genitália externa, gônadas, sexo, cromossômico. E esse fenômeno, né, para ser politicamente mais correto, eles estão deixando de chamar de intersexo, não sei se muda muito, para o transtorno de anomalias na diferenciação sexual. Aqui é como as próprias pessoas ditas intersexo se veem, né? Ou veem o que é o intersexo como categoria da medicina. O intersexo é uma categoria socialmente construída que reflete variações biológicas reais. Isso é muito interessante. Na verdade, o que acontece? A gente não sabe o quanto raro ou não, quer dizer, preciso ver essas estatísticas, onde elas são produzidas, mas o interessante muitas dessas pessoas, ao nascerem, os médicos decidem qual vai ser o sexo delas e fazem cirurgias para aproximar ela a um determinado sexo. Muitas dessas pessoas têm suas vidas prejudicadas, porque quando elas crescem, elas não conseguem se encontrar com o sexo que eles definiram que ela seria. Outras implicações disso, aqui esse livro é sobre essa temática, né? Ela faz uma análise desses casos de decisão médica sobre essas operações, sobre tratamentos hormonais, né, que são feitos desde a infância, e ela faz essa discussão. Corpos atípicos em relação ao gênero devem ser tratados? Deve a medicina intervir no sexo do corpo? E aqui algumas campanhas, né, das pessoas intersexo, né, digamos assim. Então, aquela bandeira é muito interessante, que ele fala autonomia e integridade, né? A autonomia corporal, a autonomia para decidir sobre o seu corpo, né? E a integridade em relação a essa questão das cirurgias irresponsavelmente, né, feitas no nascimento para mudar o sexo, ajustar o sexo, etc. Na Alemanha, rapidinho, na Alemanha, na carteira de identidade as pessoas já podem se colocar como terceiro sexo. Bem, só para vocês terem uma ideia como é que isso chega, o que é que isso vai gerar, né? Por exemplo, nós temos um caso bastante, não sei se é tão recorrente, mas me parece que eu já vi alguns casos, né? Pelo menos uns 4 ou 5, quer dizer, e de um fenômeno que é o teste, a verificação de gênero em atletas femininas. E é interessante que geralmente quem passa por isso são atletas femininas, e não os masculinos.
Então, muitas atletas femininas se questionam se elas são mulheres ou não. Normalmente, né, quando tem um bom desempenho, uma série de coisas. E em casos como esse, por exemplo, né, que é uma atleta espanhola, corredora de salto, primeiro ela foi submetida àquele exame físico, que aliás é bastante, sei lá, constrangedor, as mulheres ficam com um espelho, né, embaixo da genitália, tem enfim, uma liga lá para ver isso. E depois ela continuou competindo, ela era vista como mulher, e depois se fez o teste cromossômico, né, e se descobriu que ela tinha um Y, e aí ela foi considerada homem. Na verdade, esse Y dela não se expressa como no masculino, ela tem uma genitália relativamente ambígua, quer dizer, externamente ela tem a mesma genitália, mas ela tem testículos abaixo dos lábios, não tem ovário ou não tem útero, né? Então ela é um caso de intersexo, digamos assim, mas ela tem a identidade dela como mulher, ela tinha namorado, o namorado terminou com ela perdeu o financiamento, ela teve que devolver medalhas, perdeu o alojamento como atleta, uma série de coisas. Um caso bem recente é esse caso dessa maratonista sul-africana, que é isso, algumas dessas mulheres, uma questão que produzem muita testosterona, né? Mas naturalmente produzem essa testosterona. E o interessante, tem uma reportagem que discute isso que eu achei muito interessante, que diz assim, essa testosterona nessas mulheres é dita como uma vantagem biológica injusta, né? Se ela tem muita testosterona, vai ser uma injustiça com as outras mulheres que não têm essa testosterona, que ela seja competidora com essas mulheres. Mas, por exemplo, não se questiona, né, esse fenômeno no nadador, né, famosíssimo, por sinal, de produzir menos ácido lático, né, do que normal. Então, no caso dele, não é uma vantagem justa. Que fenômeno que ele é, e isso lhe provê essa possibilidade. Então, a gente vê aqui o sexismo nessa relação. Essa é bem recente, porque agora em maio, né, ela saiu do tribunal de arbitragem que ela tem que decidir se ela vai fazer tratamento hormonal ou não. Para ela correr na categoria dela, ela só vai ser permitida correr se ela fizer ajuste hormonal. Pode ir? Então é você. Então a gente vai discutir agora um pouco como a gente tem trabalhado essas questões em intervenções educacionais antiopressivas. Ela vai voltar, gente. Calma. Então, boa noite, gente. Então, como a Cláudia falou, esses são alguns exemplos de como a ciência categoriza as pessoas, categorizou e tem categorizado as pessoas como inferiores, né, certos grupos de seres humanos. E nós temos algumas possibilidades de ensino que têm uma oposição a tudo isso. Inclusive, materializado algumas neste livro, que daqui a pouco nós vamos falar sobre. Inclusive, este capítulo e um que a colega vai voltar para falar, tem essa dimensão, né? Esse aqui, o meu, com a Rosileia e a professora Ana Paula, que não está aqui, tem uma dimensão de discutir o sexismo e o racismo e também a opressão de classe, no caso de Henrietta Lacks. E, basicamente, nosso capítulo ele é inspirado no livro que sistematiza a história dela, que é o livro intitulado A Vida Imortal de Henrietta Lacks, e que vai contar a história dessa mulher, que é uma mulher negra e pobre, nascida em Virgínia, nos Estados Unidos, na década de 1920, que foi descendente de pessoas que foram escravizadas, não teve uma vida fácil. E aos 30 anos ela percebeu um caroço no colo de útero e precisou tratar no único hospital, no raio de muitos quilômetros, que tratava pacientes negros, né, que era o Hospital John Hopkins. E mesmo esse hospital, inclusive, que recebia pacientes negros nessa época, aí já em 1950, por causa das leis segregacionistas, mesmo este hospital ele separava todos os locais para pessoas brancas e pessoas negras. E aí, ao descobrir que ela tinha o câncer de colo de útero, o médico que atendeu ela e que atendia diversos outros pacientes, coletou suas células do colo de útero sem
que ela tivesse conhecimento e, portanto, sem poder consentir. E aí, ele já tinha essa prática com diversas outras mulheres há mais de 30 anos, desde essa década. Só que nenhuma célula sobrevivia, todas morriam, e apenas as células de Henrietta ficavam vivas em condições ideais de laboratório. Acontece que essas células geraram diversos benefícios para a ciência de modo geral e também, sim, para a humanidade. Desde a cura da poliomielite, processos de quimioterapia, clonagem, fertilização, as próprias técnicas de padrão de cultura celular. Então, diversos avanços foram alcançados por causa das células dessa mulher. Só que a grande questão ética além da falta de conhecimento do uso do seu corpo e da sua não possibilidade de consentir, o contexto histórico que era permeado por subjugação de pessoas negras e também de mulheres. E esse contexto gerava diversas questões que, inclusive, tinham uma relação com a sua família. Quer dizer, as pessoas da família elas não entendiam o que estava acontecendo com Henrietta, mesmo após sua morte. Tem essa fala que eu acho bem interessante de sua filha sobre o caso, que está lá no livro que eu comentei, que essa autora, Rebecca Skloot, ela fez, enfim, 10 anos de entrevistas com familiares e análises documentais para poder escrever o livro. E a filha dela fala o seguinte: se as células da nossa mãe fizeram tanto pela medicina, como é que a família dela não tem dinheiro para pagar um médico? As pessoas ficaram ricas às custas da minha mãe e a gente nem sabia que tinham pego as células dela. E a gente nem recebeu um centavo. Antes eu ficava tão furiosa com isso que ficava doente e tinha que tomar remédio. Mas não tenho mais força para lutar, só quero saber quem foi minha mãe. Essa fala é interessante porque as pessoas da família elas não entendiam o que tinha acontecido, inclusive com a Henrietta, né? Então, só depois de mais de 20 anos após a morte dela, é que as pessoas da família tiveram acesso a entender o que estava realmente acontecendo. Inclusive essa Débora, ela teve vários problemas psicológicos e tipo, em psiquiátrico, enfim. Porque ela achava que a mãe dela estava viva, porque falavam o tempo todo que as células da mãe dela estavam vivas, né? E de fato estavam. Então ela tinha isso mostra, inclusive, o quanto a ciência e as biomédicas têm uma precária comunicação com a sociedade de modo geral, né? E que isso reverbera, inclusive, até hoje. Não, e aí a grande questão né, que tem a ver com o tema do nosso debate. O que o ensino de biologia tem a ver com tudo isso, né? Por exemplo, o que tem a ver essa história que eu contei para vocês bem resumidamente com o ensino de biologia. Então a gente tem hegemonicamente uma visão muito restrita do que é educação, do que é a sala de aula, do que é ensinar conteúdos de biologia, etc. E eu acho que essa frase de Paulo Freire ela é muito importante, inclusive fala da biologia, né, que não é tão comum, para a gente entender o quanto que esses conteúdos outros e que perpassam a construção do próprio conhecimento científico ele é importante para a formação do sujeito crítico. E diz assim: e não se diga que, se sou professor de biologia, não posso me alongar em considerações outras, que devo apenas ensinar biologia, como se o fenômeno vital pudesse ser compreendido fora da trama histórico-social, cultural e política, como se a pura vida pudesse ser vivida de maneira igual em todas as suas dimensões, na favela, no cortiço ou numa zona feliz dos jardins de São Paulo. Se sou professor de biologia, obviamente devo ensinar biologia, mas ao fazê-lo, não posso seccioná-la daquela trama. Ou seja, se a gente está ensinando, por exemplo, biologia celular, como a gente propõe, inclusive no livro, a partir desse capítulo, é importante falar sobre as células de Henrietta e contar essa história e fazer as pessoas refletirem sobre o papel da ciência no processo de alterização, quer dizer, de formação de outros inferiorizados, etc. Então, aí a gente resumiu algumas questões importantes que casos como esse podem nos ajudar na formação das pessoas e que são demandas, inclusive, da nossa área de ensino de biologia. Por exemplo,
a integração da história e da filosofia das ciências no ensino das ciências, ou seja, de articular essas histórias todas aqui, por exemplo, que Cláudia falou anteriormente, e trazer isso para o ensino, para as pessoas entenderem como essas coisas se dão. A promoção de uma visão, portanto, crítica das relações entre a sociedade, entre a ciência, a tecnologia, a produção dessas coisas. A contribuição para a ação sociopolítica e ativismo social, porque a gente entende que a partir dessas coisas, a depender da abordagem, os alunos podem ser engajados em agir socialmente, inclusive contra esses processos opressivos. A contribuição para a educação das relações étnico-raciais e para a equidade de gênero também. E a discussão da ética como elemento formativo, né? Quer dizer, compreender até que ponto, por exemplo, vale o progresso da ciência em detrimento da dignidade da pessoa humana. E aí, só para vocês terem um gostinho de como é a nossa proposta de ensino, a gente elaborou um caso de uma questão sociocientífica, que basicamente é uma questão que aconteceu, né, nesse caso que eu acabei de contar para vocês, e que a gente faz uma transposição para o ensino. Aí, nesse caso, o título do nosso caso, pode passar, é Câncer, Racismo, Sexismo e Opressão de Classe, o caso das células HeLa, que são as células de Henrietta Lacks, e o caso basicamente conta a história dela a partir de uma narração em que tem alguns personagens para ficar mais didatizado, no nosso caso que o nosso público era o ensino médio. E aí tem algumas questões que a gente propõe, que eu coloquei 2 exemplos ali, para vocês verem como a gente pode trabalhar tanto o conteúdo da biologia em si, né, que é o conteúdo conceitual de biologia, por exemplo, naquela questão. Existe relação entre o ciclo mitótico e o câncer? Explique, que é algo específico do conteúdo que a gente está acostumado lá na biologia. Mas também tem questões outras que perpassam a história dela, como tem na questão 3 ali em cima, que situa historicamente esse tipo de segregação e com base em dados estatísticos sobre a subjugação das mulheres, pessoas negras e pobres no contexto atual do nosso país, discuta sobre as formas de separação racial que ocorrem no contexto atual brasileiro. Inclusive, a gente já aplicou essa sequência no contexto da minha tese, e os alunos, eles que participaram da pesquisa, eles citavam bastante situações que não são as mesmas que aconteceram